Olá, alunos! Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniele Mesquita e hoje nós daremos continuidade ao módulo 11, que fala sobre modernismo, a segunda geração da prosa. Então, nós já falamos sobre o contexto histórico, já falamos sobre as características principais, começamos a falar sobre os autores e suas obras. Falamos sobre esses autores, e aí, hoje nós daremos continuidade aos autores, né? Nós vamos falar sobre Graciliano Ramos, aqui onde nós paramos. Então, Graciliano Ramos, vamos lá. Graciliano Ramos nasceu no ano de 1892, em Quebrangulo, nome difícil, né? Quebrangulo, Alagoas. Fez os estudos secundários em Maceió. Viveu pouco tempo na cidade do Rio de Janeiro, fixando-se depois em Palmeira dos Índios, no interior de Alagoas. No ano de 1836 foi preso, acusado de atividades subversivas, ficando 10 meses detido em várias prisões, sofrendo torturas. Tal acontecimento dá origem à obra Memórias do Cárcere. Depois de livre, se estabelece no Rio de Janeiro, trabalhando como inspetor de ensino, e vem a falecer em 1953. Suas principais obras são Caetés, São Bernardo, Angústia, Vidas Secas, Infância, Insônia e Memórias do Cárcere. Características e obras. Perdão, e temas, as obras já falamos. A obra dele caracteriza-se fundamentalmente pelo rigor expressivo, utilizando-se de linguagem seca, precisa, em frases curtas. O escritor passa somente aquilo que é essencial para o entendimento da história. Dessa forma, ele consegue dizer muito em poucas linhas, levando o leitor a uma profunda reflexão. Por meio da análise psicológica das personagens, Graciliano revela a situação social de uma época. Os lados social e psicológico estão intimamente relacionados em sua obra. Os fatores sociais afetam a subjetividade das personagens, e é a partir disso que temos o desenvolvimento dos enredos dos romances no autor. Podemos dizer, então, que os romances dele são social introspectivos ou introspectivos sociais. Por isso, a preferência por narrativas em primeira pessoa. Neles, o meio e o ser humano estão completamente envolvidos. Vamos analisar agora as principais características de Graciliano Ramos. Principais obras, perdão, gente, estou trocando características por obras, né? São Bernardo, publicado em 1934, é um romance em primeira pessoa. Só um momento. É um romance em primeira pessoa, que tem como narrador protagonista Paulo Honório, homem que já fora rico fazendeiro e agora, em completa decadência econômica e psicológica, narra a história de sua vida. A história de São Bernardo acontece nos últimos anos da década de 1920 e início da de 30. São reveladas nessa obra as transformações econômico-sociais e ideológicas ocorridas com a Revolução de 1930. Aí é que nós temos o enredo, né? A história. Paulo Honório, nos 2 primeiros capítulos, conta suas dificuldades para conseguir narrar a sua história. Chegou a pedir a colaboração de alguns conhecidos, logo desistindo de tal ideia. O atual fazendeiro, decadente, foi uma criança órfã que ajudou por algum tempo um cego que maltratava muito. Das poucas lembranças que teve, ficou guardada na memória a figura da negra Margarida, única pessoa que lhe deu proteção e a qual, com cerca de 100 anos, no tempo presente, vivia na fazenda dele, São Bernardo. Quando tinha 18 anos, foi preso por esfaquear um rival em um caso amoroso. Na prisão, aprendeu a escrever e, quando saiu de lá, tomou como objetivo de vida acumular muito dinheiro. Fixou-se em Viçosa, região onde se encontra a Fazenda São Bernardo, local em que já havia trabalhado e agora estava jogado às traças, pois seu antigo dono havia morrido e seu filho, Luiz Padilha,
não dava a mínima atenção. Paulo Honório aproxima-se de Padilha, trava uma pseudo-amizade e lhe empresta dinheiro devido à vida desregrada economicamente do herdeiro. Pressionado por Honório, Padilha, já lhe devendo uma quantia considerável, se vê obrigado a vender a fazenda São Bernardo para um ambicioso homem. Em posse das terras, Paulo Honório toma como primeiras medidas o assassinato do dono das terras ao lado, por ter invadido o território de sua fazenda, e o implemento imediato da modernização de São Bernardo. Novo maquinário, novos métodos agrícolas e a contratação de empregados fazem com que a fazenda prospere rapidamente. Paulo Honório torna-se um rico fazendeiro e homem politicamente influente da região. Além disso, constrói uma igreja, uma escola dentro de São Bernardo, convidando para o professor Luiz Padilha, que após a perda das terras começa a simpatizar com ideias comunistas. Ciente de sua posição social, Paulo Honório conclui que estava na hora de ter um herdeiro. Acaba conhecendo Madalena, jovem professora da cidade, com quem vem a se casar, selando um ótimo negócio. Para o fazendeiro, as pessoas eram mercadorias. Madalena e sua tia, Dona Glória, com quem Honório não simpatiza, vão morar em sua fazenda. Os problemas não demoram a acontecer. Paulo não admite o tratamento que Madalena, voltada a ideias socialistas, dá aos trabalhadores. Extremamente possessivo, o rico proprietário começa a ter ciúmes de Madalena, que não suporta mais tal situação. Certo dia, Honório encontra um trecho de uma carta de sua esposa e pensa ser dirigida a um amante. Agride Madalena e tira satisfações. Ela, completamente apática, nada faz. Na noite posterior, ela se suicida e Paulo Honório vem descobrir que aquele papel encontrado por ele era uma das folhas de uma carta de Madalena dirigida a ele. Algum tempo depois, já com São Bernardo em crise econômica devido às mudanças sociais acontecidas com a Revolução de 30, com os vizinhos avançando as cercas em suas terras e os funcionários o pondo na justiça, Paulo Honório encontra-se sozinho. Indiferente ao que acontece à presença do filho que teve com Madalena, começa a escrever sua história. É nessa situação que ele reconstitui a história de sua vida. E aí, gente, então temos agora Vidas Secas, obra importantíssima que foi cobrada, seria cobrada na UERJ, né? Inclusive, publicado em 1938, narrado em terceira pessoa, utilizando-se muitas vezes do discurso indireto livre, ou seja, quando a fala do narrador se mistura com a fala do personagem, né? Vidas Secas conta a história de uma família de retirantes, Fabiano, Sinhá Vitória, menino mais velho, menino mais novo, e a cadela baleia. E os efeitos da seca na vida deles. Essa obra apresenta personagens em deplorável condição social, econômica e comunicativa. Tanto Fabiano quanto sua família, pela condição social de extremo atraso, desprovidos de oportunidades de melhorias em qualquer aspecto, encontram-se isolados de todos em um reduzido e primitivo mundo intelectual, que tem como consequência a escassez comunicativa. Tal falta, então aqui a palavra é falta, né? É seca, seca da linguagem, seca da região, seca baleia, né? Que é, na verdade, uma grande ironia, esse nome, né, para a cadela. Tal falta de capacidade para articulação de ideias e de comunicação faz com que sejam subjugados pelos mais poderosos, representados na figura do soldado amarelo e do patrão. A dificuldade na comunicação faz também com que ocorra outro fenômeno: a equalização entre o homem e o animal. Os meninos comunicavam-se por sons guturais, não muito mais desenvolvidos do que a cadela baleia produz. Fabiano e Sinhá Vitória, para conseguirem complementar com as palavras as suas ideias, fazem gestos, caretas e movimentos de beiço. Fabiano, ao longo do romance, diversas vezes se considera um bicho. Fato que também revela tal equalização os meninos, seres humanos, não possuírem um nome e a cadela ter nome próprio. Então, né, percebam que o nome dos meninos não é menino mais velho, menino mais novo, mas a cadela tem um nome próprio, né? Essa condição indefinida, desarmônica, desconjuntada, gente, tá difícil, né? Se revela também na estrutura da obra. Graciliano construiu um romance fragmentário em que todos os capítulos, com exceção de Mudança e Fuga, respectivamente, primeiro e último, não precisam ser lidos na ordem em que aparecem. São capítulos mais ou menos independentes que formam, no fim da história, um grande painel
das desgraças por que passam os retirantes. O cronista Rubem Braga classificou Vidas Secas como um romance desmontável. Fator importante na obra é a demonstração de um fenômeno social acontecido ainda na primeira metade do século XX. A passagem do Brasil rural para o Brasil urbano. É a transição de uma estrutura econômico-social de mobilidade para uma de mobilidade, da qual Fabiano e sua família vão em busca no último capítulo do romance. Então, aqui a gente tem um enredo, né? Então, temos aqui algumas partes desse enredo. A mudança, Fabiano, cadeia. Sim, a Vitória, o menino mais novo, o menino mais velho. Inverno, festa, baleia. As contas, soldado amarelo, o mundo coberto de penas e fuga, né? Então, vamos dar uma olhadinha nessas partes que são importantes. Então, a mudança. Fabiano e sua família vão comer um preá que Baleia capturou. Ele olha para cima e vê nuvens. O período de seca está acabando. Poderá arranjar emprego em alguma fazenda. A esperança chega. Então, depois, Fabiano. Com a chuva, Fabiano consegue emprego numa fazenda, sabe que quando a seca voltar será despedido, porque não é um homem, mas um bicho. Pensa nos filhos, na necessidade de educá-los, de lhes ensinar a serem vaqueiros como ele. Cadeia. Fabiano vai fazer compras na cidade e, depois de um desentendimento, acaba sendo preso pelo soldado amarelo. Na cadeia, vê que para pessoas como ele, um bicho, a esperança não existe. Sim, a vitória. Sim, a vitória, né? Sonha em ter uma cama de lastro de couro, a que se revela a mediocridade de seus sonhos, tamanha impossibilidade de realizar algum, como a de seu Tomás de Bolandeira. Lembra-se do papagaio que tiveram de comer durante a seca, considerava-o inútil, pois não falava. Observa-se que o motivo do papagaio não falar devia ser o silêncio de seus donos, né? Como nós já falamos, sobre os gestos, né? Um menino mais novo. Incrivelmente admirado com o talento de seu pai para domar animais, o menino mais novo tenta imitá-lo, jogando-se em cima de um bode, o qual o derruba. É humilhado e ridicularizado pelo irmão. Porém, sua tristeza logo passa e a fascinação pelo pai volta. Um dia seria como ele. O menino mais velho. O menino mais velho havia escutado uma benzedeira falar inferno. Curioso para saber o que significava tal palavra, pergunta sua mãe. Sim, a Vitória diz que é um lugar muito ruim. Não conseguindo descrevê-lo para o filho, afasta-o com um cascudo. Ele sai chorando e vai contar, com a sua escassa linguagem, uma história para a baleia. Inverno. Com a chuva, o frio e a enchente, a família de Fabiano à noite tem que ficar em volta de uma fogueira. Sim, a Vitória e ele ficam conversando. O menino mais velho tenta entender o que o pai fala, porém, como não consegue ver as expressões do rosto de Fabiano, encoberto pela sombra, cansa-se, dorme. Festa. Fabiano e a família vão para a festa na cidade com suas roupas novas. Os meninos impressionam-se com a quantidade de pessoas e também de coisas que eles não sabiam os nomes. Sim, a Vitória sonha novamente em ter sua cama de lastro de couro. Fabiano embebeda-se e dorme na calçada. Baleia. Suspeitam que Baleia esteja com hidrofobia. Por questão de segurança, pela proteção dos meninos, Fabiano e sim a Vitória decidem que ela deve ser sacrificada. Fabiano a amarra e desfere o tiro que atinge a anca da baleia. A cadelinha, ganindo com imensa dor, fica embaixo de uma carroça onde começa a perder os sentidos e morre. Sonha com um mundo cheio de preais. Esse capítulo era anteriormente um conto de Graciliano, que deu origem ao romance Vidas Secas. As contas. Fabiano vai acertar as contas com o patrão. Recebe menos que havia calculado, sente-se injustiçado. Entretanto, não reclama com medo de ser despedido. Pensa em todas as injustiças que já sofreu. Lembra-se do soldado amarelo e do fiscal da prefeitura que lhe queria cobrar imposto por vender um porco. Soldado amarelo. Um dia, Fabiano estava caçando e encontra-se no meio do caminho com o soldado amarelo. Pensa em vingança. O soldado está completamente amedrontado. Porém, incapaz de um gesto contra a autoridade, Fabiano cede espaço e ensina o caminho para o soldado. Um mundo coberto de penas. A chegada da seca é anunciada com a vinda das aves de arribação. Fabiano mata algumas dessas para salgar a carne e preservá-las durante a viagem obrigatória que fariam com a volta do tempo adverso. Fuga. A família de Fabiano deve seguir viagem. Caminhando, vão nutrindo esperanças de uma vida melhor. Planejam ir para uma cidade grande no sul para lá viverem, envelhecerem e verem seus filhos bem alimentados na escola. Aí temos aqui um tópico romance de exceção.
De todos os romances de Graciliano Ramos, Vidas Secas é o único que apresenta, por mais modesta que pareça, uma visão de esperança, uma visão de mudança. Em romances como São Bernardo e Angústia, romance este que apresenta a degradação psicológica e a decadência econômica de Luiz da Silva, narrador protagonista, o pessimismo é o que impera. Vidas Secas é, portanto, um romance de exceção na obra de Graciliano. Ainda a respeito da seca, nas primeiras décadas do século XX, veja como a temática é apresentada em Retirantes, né, uma obra famosa de Cândido Portinari, na qual uma família de retirantes é retratada. Então, é muito comum termos questões com fragmento de Vidas Secas e essa obra, né, de Cândido Portinari, intitulada Retirantes, justamente porque a obra Vidas Secas fala sobre uma família de retirantes, né? Então, temos essa obra aqui muito importante, né? Um pouquinho da vida de Portinari, nasceu e cresceu na cidade que fica no interior de São Paulo, em 1903. As imagens de quando ele era criança são constantes inspirações para as suas obras. Ele fala como os retirantes o impressionavam, principalmente na fase da Grande Seca de 1915, que matou milhares de pessoas e levou à fuga de muitas outras. Temos aqui algumas informações importantes sobre ele. O Portinari diz não entender de política, mas tem convicções profundas e chegou a elas pela sua infância pobre, seu trabalho e principalmente por ser artista. Para o pintor não existe obra neutra. Mesmo quando o artista não tem intenção, o quadro sempre indica um sentido social, com certeza. E aqui nós temos a análise dos principais elementos. E depois Jorge Amado. Érico Veríssimo. Gente, esse capítulo é grande, né? Beleza, então vamos lá. Análise dos principais elementos. O quadro é composto por tons terrosos e de cinza. A família de retirantes ao centro toma quase toda a totalidade da tela. O contorno escuro dos personagens dá um tom pesado à obra. Ao fundo se vê a paisagem do sertão. Aí temos aqui o tópico para urubus, né? O chão é duro, com pedras e ossos espalhados. Crianças. Há 5 crianças na pintura. 2 estão ao colo e as outras 3 estão em pé. Adultos. Enquanto os olhares das crianças são distantes e desolados, os adultos apresentam expressões mais fortes que beiram o desespero. Então, desculpa, gente. Crianças, adultos, né? Enquanto os olhares das crianças são distantes e desolados, os adultos apresentam expressões mais fortes que beiram o desespero. Aí temos aqui a interpretação. O quadro é um retrato da miséria de uma família de retirantes, entre tantas outras, fogem da seca e da fome do Nordeste em busca de uma vida melhor, mais ao Sul. Todas as obras são compostas pelo tema e com as mesmas tonalidades. Todas as obras são compostas pelo mesmo tema e com as mesmas tonalidades, dando uma unidade para o conjunto. O tema é a seca, que provocou muitas mortes e uma migração em massa. O Enem já cobrou nessa questão da saída, né, dessa movimentação, do fluxo de pessoas, que tem a ver com o clima, com a perseguição religiosa, né, essa movimentação, essa saída de um lugar e entrada em outro lugar tem diversos motivos. Tem a questão da seca, né, falando de um modo geral, a questão da perseguição política, os refugiados, né, enfim, vários motivos. É interessante também por uma questão de repertório. E agora temos aqui Jorge Amado. Jorge Amado é Amado. Nasceu em 1912, na Bahia, estudou no Colégio Antônio Vieira, fugindo 3 anos mais tarde. Em 1930, ingressou na Faculdade de Direito, no Rio de Janeiro, e logo após no Partido Comunista. Em 1937, tem seu livro Capitães da Areia, apreendido e queimado. Tal fato tornou-o conhecido em todo o país. Nos anos de Estado Novo, o escritor viajou por toda a América Latina e Estados Unidos. Nos anos de 41 e 42, viveu em Buenos Aires e Montevidéu. Em 46, com a redemocratização, elege-se por São Paulo como deputado estadual.
Firma-se como o escritor brasileiro mais popular em 58, com a publicação do romance Gabriela, Cravo e Canela, obra marco de sua virada estética, e ele faleceu em 2001. Suas principais obras são O País do Carnaval, Cacau, Suor, Jubiabá, Mar Morto, Capitães da Areia, Terras do Sem Fim, São Jorge dos Ilhéus, Seara Vermelha, Os Subterrâneos da Liberdade, Gabriela Cravo e Canela, Os Velhos Marinheiros, A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, gente, vários livros, né? Os Pastores da Noite, As Mortes e o Triunfo de Rosalinda, e Os 10 Mandamentos, Dona Flor e seus 2 maridos, Tenda dos Milagres, Teresa Batista, Cansada de Guerra, Tieta do Agreste, Farda, Fardão e Camisola, O Menino Grapiúna, Tocaia Grande, A Face Obscura, O Sumiço da Santa, A Descoberta da América pelos Turcos, O Compadre de Ogum, ou seja, escreveu pra caramba, né? Características e temas. Então, a obra dele pode ser dividida em 3 fases, cada uma referente a uma temática definida. São elas: o romance proletário, o romance do ciclo do cacau e o romance lírico de costumes. Essa classificação se aplica adequadamente às obras mais relevantes do autor, aquelas escritas entre as décadas de 30, né, e 70. Após essa época, escreveu romances de menor vigor e importância que pouco acrescentam à produção anterior. No romance proletário, percebemos a adesão de Jorge Amado ao comunismo. A utopia comunista, por vezes, prejudica os relatos, tornando-os romanticamente idealizados, ao estabelecimento de uma relação maniqueísta entre os personagens, sendo os integrantes das camadas marginais vistos como eticamente superiores. Já os representantes das classes abastadas são apresentados como vilões. Fator impressionante, desde as primeiras narrativas de Jorge Amado, é a capacidade que teve de fixar os tipos das camadas marginais e semi-marginais do novo baiano, como malandros, jogadores, vagabundos, prostitutas, meninos de rua, marinheiros, etc., formando um vasto panorama que possibilita uma visão variada da cultura popular de seu povo. Exemplo definitivo dessa fase é o interesse romance Capitães da Areia, em que vemos os meninos de rua, os capitães de areia, sendo completamente idealizados. No romance do ciclo de Cacau, merece destaque Terras do Sem Fim, obra singular na carreira do escritor. Aqui, Jorge Amado abandona a utopia comunista para criar um romance de fundo histórico revelador do mundo cacoeiro das primeiras décadas do século XX. As personagens deixam de ser idealizadas e passam a representar os tipos verossímeis existentes na sociedade do cacau. Coronéis audaciosos, advogados corruptos, jagunços assassinos, prostitutas, aventureiros. As revistas formam um amplo panorama social. As outras obras do ciclo do cacau são Cacau e São Jorge dos Ilhéus. Aí que, quanto ao romance lírico de costumes, observa-se um gosto pelo popular. As classes populares simbolizam o último reduto de liberdade do ser humano, o derradeiro local onde uma pessoa pode ser autêntica, verdadeira, longe das hipócritas convenções estabelecidas pelas classes mais altas. Seus romances aqui trocam o protesto da primeira fase e a crítica mais veemente da segunda pelo humor, pelo erotismo, pela alegria do povo. Obra essencial dessa fase, a mais lida de toda a sua produção é Gabriela Cravo e Canela. Esse romance se constitui em 2 planos superpostos, o sentimental e o sócio-histórico. No plano sentimental, temos o caso de amor entre a jovem retirante Gabriela, que tem cheiro de cravo e cor de canela, e o sírio-libanês Nassib, dono do bar Vesúvio. Ela se torna cozinheira do bar e pouco tempo depois vive um pacato caso de amor. Entretanto, o jeito espontâneo de Gabriela de lidar com os homens que a elogiavam constantemente incomoda o imigrante. Decide casar-se com ela e transformá-la numa dama da sociedade. Gabriela sente-se presa nessa condição e acaba traindo, sendo flagrada na cama com o amante. Acontece a separação, porém a jovem ainda amava o estrangeiro. Nassib cede e voltam a viver juntos, sem casamento, sem as amarras das convenções. É a glorificação, então, do amor livre que temos nessa história, né? No plano sócio-histórico, temos a disputa entre o passado e o futuro, o atraso e o progresso, representado pelas figuras do coronel Ramiro, símbolo da velha oligarquia rural, e Mundinho Falcão, exportador arrojado e perspicaz que busca melhoramentos para a região. O progresso vence, Mundinho Falcão triunfa, os tempos mudaram, o porto é construído, o mundo se abre. Outra obra muito importante dessa fase, símbolo da malandragem baiana e brasileira, é a novela A Morte
e a morte de Quincas Berro d'Água, inserida originalmente no livro Os Velhos Marinheiros, junto com a completa verdade sobre as discutidas aventuras do comandante Vasco Moscoso de Aragão, capitão de longo curso. Aí temos mais aqui um pouquinho da história. Esse exemplar funcionário público aposentado Joaquim Soares da Cunha, sem explicação, abandona a família, trocando-a pelos bares do subúrbio e pelas casas de prostituição, torna-se um legítimo malandro. Tempos depois ele morre, sua família vem recuperar seu corpo para que volte a ser o respeitável cidadão de outrora. Porém, no enterro, seus amigos suburbanos aparecem oferecendo-lhe cachaça, que aceita sem reclamação e o levam ao saveiro de Mestre Manuel. Ocorre uma grande tempestade e Quincas joga-se ao mar, morte que sonhava ter, pois sempre desejou trabalhar no mar. Morre novamente, feliz e livre. E depois nós temos aqui, por fim, então, Érico Veríssimo, né? Então, vamos a Érico Veríssimo. Então, temos aqui um pouquinho da biografia dele, né? Nasceu em 1905, no Rio Grande do Sul. Oriundo de família da oligarquia rural falida, estudou no Colégio Cruzeiro do Sul, em Porto Alegre. Impossibilitado de cursar medicina pela dificuldade financeira da família, se vê obrigado a retornar para a Cruz Alta e ajudar na administração da farmácia que havia adquirido. Em suas mãos, a farmácia faliu. Em condições financeiras precárias, vai com a esposa para Porto Alegre no final da década de 30. Um ano mais tarde, começa a trabalhar na editora Globo como tradutor e revisor. Na década de 40, vai aos Estados Unidos, onde leciona literatura brasileira na Universidade da Califórnia. Ainda nessa década, estreia a trilogia O Tempo e o Vento, sua obra-prima. Érico Veríssimo dividiu com Jorge Amado a preferência do público leitor brasileiro. Ele faleceu em 1975. Então, as suas principais obras são, tem aqui a primeira fase, né? Clarissa, Caminhos Cruzados, Música ao Longe, Um Lugar ao Sol, Olhai os Lírios do Campo, Saga, O Resto é Silêncio, e a segunda fase, O Tempo e o Vento, Noite, O Senhor Embaixador, O Prisioneiro, Incidente em Antares, Solo de Clarinete. Características e temas. A obra dele pode ser dividida em duas fases, como nós vimos, né? A primeira relaciona-se à vida dos integrantes da classe média gaúcha. São romances predominantemente urbanos, com algumas exceções. Há repetição de personagens em diferentes romances. O casal Clarice e Vasco estão presentes em Música ao Longe, Um Lugar ao Sol e Saga. E Fernanda aparece em Caminhos Cruzados, Um Lugar ao Sol e Saga. Esses dois casais acabam travando amizade. Érico Veríssimo utilizou em dois de seus romances, Caminhos Cruzados e O Resto é Silêncio, a técnica do contraponto, criada pelo escritor inglês na obra O Contraponto, traduzida por Érico. Tal técnica narrativa consiste na justaposição de situações e personagens sem um centro narrativo, fazendo jogos temporais. Dessa forma, não há um foco narrativo estabelecido, mostrando-se simultaneamente diversas faces de uma realidade. E aí temos aqui, então, a linguagem formal utilizada pelo escritor se mantivera praticamente a mesma durante toda a sua carreira, evitando-se coloquialismos, né, ou seja, linguagem informal e regionalismos. A segunda fase da obra dele começa com a publicação dos romances que compõem a trilogia O Tempo e o Vento. O escritor volta-se para o passado gaúcho, que em parte viveu em sua infância, para a partir daí recompor a história da formação do Estado na perspectiva das elites rurais sul-rio-grandenses. Aí aqui, O Tempo e o Vento. A obra conta ficcionalmente a história da formação do Rio Grande do Sul pastoril, tem como tema a ascensão e a queda política dos grandes estancieiros, a classe dirigente. O Tempo e o Vento é composto pelos romances O Continente, O Retrato e O Arquipélago. Juntos, eles contam 200 anos da história do Rio Grande do Sul por meio dos integrantes das famílias Terra e Cambará. Diversas personagens participam dos acontecimentos históricos mais relevantes ocorridos no estado e no Brasil. O capitão Rodrigo Cambará, por exemplo, participa da Revolução Farroupilha
e o Dr. Rodrigo Cambará, bisneto do capitão, torna-se um dos líderes da Revolução de 30. Essa obra apresenta simultaneamente uma visão épica, a saga da formação de um povo, e uma visão crítica contra a violência utilizada para a história tomar seu rumo. Dessa forma, ao mesmo tempo que a coletividade é apresentada como corajosa e heróica, é revelado seu lado violento e sanguinário. Essa narrativa é tecida em terceira pessoa e o narrador é onisciente, ou seja, ele sabe do pensamento, sobre os pensamentos dos personagens, né? Apenas em alguns capítulos de O Arquipélago temos a narração em primeira pessoa. A linguagem, apesar de se tratar de um tema com localização muito bem definida, não é regional. Érico evita expressões regionais, utilizando-as somente em algumas situações, geralmente na voz de personagens integrantes das camadas populares. Em O Tempo e o Vento, temos uma quebra da linearidade cronológica. O autor permeia capítulos de uma data mais avançada entre os demais. Veja o que acontece em um continente. Tal romance abrange um período que se estende do ano de 1745, época das formações jesuíticas, até 1895, período da Revolução Federalista. Porém, não apresenta os acontecimentos cronologicamente lineares. Ele faz o contraponto temporal. Como isso se dá? O continente é dividido em 7 capítulos, né? O capítulo sobrado, cronologicamente, o último, é fragmentado em 7 partes, inserindo-se entre os demais capítulos. A ordem fica assim: o sobrado 1, a fonte; o sobrado 2, Ana Terra; o sobrado 3, e assim por diante. Aí temos aqui, então, né, gente, algumas partes. O continente. Essa obra abrange 150 anos da história do Rio Grande do Sul, é o romance que revela o estabelecimento de fronteiras do Estado e a formação identitária do povo. O Retrato, esse romance narra fatos no período de 1909 a 1915 e significa a fixação, a definição de uma estrutura social. O Retrato trata da transformação acontecida nas elites rurais gaúchas. Rodrigo é um homem sofisticado, proveniente de um meio rústico. O Arquipélago, vou ler só um pouquinho de cada para não ficar muito enfadonho. Essa obra abrange um período que vai de 22 a 45, centrando-se no período da Era Vargas, né, 30 a 45. Então, temos aqui essa parte de O Arquipélago. Assim, o autor revela-nos o sentido cíclico da obra. Leia a epígrafe retirada da Bíblia, de O Tempo e o Vento. Então, aqui nós temos a epígrafe, né, que é um textinho pequeno, um textinho curto, que estabelece uma relação com um texto, né, maior. Então, a epígrafe que a gente tem aqui é: uma geração vai e outra geração vem, porém a terra para sempre permanece. Nasce o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Eclesiastes, né? E aqui incidentes em Antares. Após o sucesso de O Tempo e o Vento, Érico deixa um pouco de lado a temática rural, né, com os romances Senhor, Embaixador e O Prisioneiro. Porém, em 1971, retorna ao mundo rural com Incidente em Antares, seu último romance. Dessa vez, a narrativa assume um tom crítico, irônico e bem-humorado. Na primeira parte, temos uma espécie de crônica histórica da cidade de Antares e as disputas entre as duas famílias de poder, os Campo Largo e os Vacariano. Na segunda parte, temos a greve dos poveiros. Em consequência disso, 7 mortos ficam insepultos. Eles retornam à cidade em praça pública, revelam todos os podres dos poderosos. A razão de serem defuntos, os acusadores, deve-se ao fato de que, como estão mortos, não deviam mais nada a ninguém, não iriam sofrer as consequências do que dissesse. E essa obra critica veementemente a ditadura no Brasil, e por isso podemos classificá-la como um romance político. Então, queridos, essa aula ficou bem grande, né? Então, dessa forma, nós terminamos esse módulo que fala sobre a segunda geração, né? Vou deixar aqui para ficar aqui no final para ficar mais claro. Essa obra que fala sobre a segunda geração da prosa. Então, queridos, é sempre um prazer estar com vocês e até a próxima aula.